Deus, no livro de Deuteronômio 10, 17 e 18. Primeiro eu queria que você conhecesse esse Deus. Por isso que eu vou começar no princípio da Bíblia, em Pentateuco, nos 5 livros da lei que é escrito por Moisés. Foi escrito numa época em que Deus chama as pessoas da escravidão, do Egito. E aí Moisés escreve os 5 livros da lei. E esses livros da lei começam com Gênesis, o princípio. Gênesis é o princípio. Depois vem Êxodo, e vem vindo os livros da lei, Levítico, Deuteronômio e Números. Então diz assim, pois o Senhor... Amém? Amém. Vamos ler junto? Mas você lê baixo, para não me atrapalhar. Pois o Senhor, vosso Deus, é um Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, o poderoso, o terrível, que não se faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Amém? Deus não aceita recompensas. Que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Amém? E queria colocar isso também em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis 4, versículo 1. Havia uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, e clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, umas Bíblias diz escravos. E disse Eliseu, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tu tens em tua casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diz, eu não tenho nada em casa, mas eu tenho uma botija de azeite. Amém? Vamos orar? Levanta a tua mão se tu precisa de um milagre. Eu preciso. Pai, em nome de Jesus, segundo o que nós lemos, que o Senhor ama a viúva, os necessitados, os endividados, aqueles que querem prosperar e muitas vezes não têm condições. Que esta igreja veio para mudar o ambiente das pessoas, veio para mudar as circunstâncias, veio para mudar tudo aquilo que as pessoas vê num Deus, porque o Senhor é um Deus dos deuses. O Senhor não é só um Senhor, o Senhor é Senhor dos senhores. Não há outro Deus além de ti. Diante da tua palavra, Pai, eu me prostro. Reconheço que sou um homem débil, fraco, um homem que precisa do teu Espírito. Sem o teu Espírito eu sou só mais um sacerdote, mas com o teu Espírito Santo eu sei que eu posso pregar o impossível. Aquilo que o homem não tem de entendimento, o Espírito capacita. E você diz, amém. Amém. Irmãos, toma teu assento, dando glória a Deus aí. Estamos saindo de uma campanha. Estamos saindo de uma campanha de 3 dias. Sexta, sábado. E hoje também continua a campanha, que nem o pastor Tiago falou. Não é porque acabou sexta e sábado que você não está na campanha. A campanha continua segunda, terça. Mas você que não vem o sexta e sábado perdeu o profeta. Esse profeta foi um homem de Deus. E eu sei que ele deixou algo aqui para nós, né? Eu estava na casa do Rogério e ele acessou a internet ligando com o celular ao vivo na videoconferência, né? E estava falando com o Bertelli nos Estados Unidos, no Texas, não, acho que era em Boston. E o que mais me deixou feliz, ele conversando, e o pastor de lá, não sei se sabia o meu nome, disse, há um pastor chamado Sérgio. Ele tem uma igreja que vai expandir, e eu já vi um cartaz aqui em Boston, com o nome dele e da família de umas pessoas que ele vai trazer para essa cidade nos Estados Unidos. Ah, pastor, mas é impossível. Não. Quando eu recebi a primeira profecia que eu ia viajar para muitos países, eu achei que o cara estava louco. Numa época eu me encontrava como um empregado. Numa época eu estava, e Deus quebra a coluna, coloca no hospital, tira, cura a coluna e começa. Deus tem os seus meios. Se você foi fisgado por Deus, não adianta mais, meu filho. Quando Deus pega alguém, Ele não solta mais. Você pode fazer o caminho que você quiser, você pode se esconder onde é que você quiser, Deus acha você. Deus tem que, muitas vezes, acabar com coisas na nossa vida e fazer outras novas para nos trazer a presença de Deus. Porque Deus quer ver, a nossa salvação. Você não vem aqui só para enriquecer, ou para ter prosperidade, ou uma família feliz. Não, você vem aqui também, para ser salvo. O principal objetivo de Jesus é a salvação. E
como nós lemos aqui em Deuteronômio, que Jesus, ou Deus, é um Deus de milagres. Ele diz que ama a viúva, ama o órfão, o estrangeiro. Ele ama o necessitado. E nós lemos na Bíblia aqui, né? Se nós começarmos a entender o que nós lemos agora em 2 Reis, fala de uma família que estava em debilidade. Uma mulher desesperada procura um profeta. E essa mulher diz, olha, chegou os credores e querem levar os meus 2 filhos. E querem levar ele como escravo. Isso segundo a lei da palavra de Deus. Você sabe que no Brasil também tinha escravo. Quem foi que libertou os escravos? Foi a princesa aí? Isabel. Mas a escravidão já vem desde a época do princípio da humanidade. E era bem pior ainda do que a princesa Isabel quando libertou aqui, porque isso eram os negros. Havia uma época em que todo estrangeiro, índio ou qualquer pessoa de outra tribo, sendo capturada, era submetida a uma escravidão pior do que você possa imaginar. E a Bíblia dá amparo nisso, no livro de Levítico 25, 39 a 43, não precisa colocar aquele, em que Moisés, quando recebe a lei, diz, aquele que fizer muita dívida, Deus estava colocando uma lei, em Levítico 25, para que as pessoas não fizessem dívidas, porque era muito fácil fazer uma dívida, e pegar emprestado de alguma família, e nunca mais pagar. Então Deus disse, se você começar a pegar muita dívida, você se torna escravo. É por isso que Provérbios diz, aquele que deve, ele se torna escravo daquele que é o credor. E muitas pessoas, quando ficam endividadas, elas não lutam para sair, elas se tornam uma escrava eternamente. Você já viu famílias que não prosperam e continuam eternamente na dívida. Isso tem que dar um basta, hoje Deus vai quebrar isso. É hoje que você entrou aqui para pagar as tuas dívidas do teu passado, a tua situação de miserável, de escravidão, porque a Bíblia diz que Deus ama a viúva, o necessitado, o estrangeiro, e Deus ama aquele que precisa do Senhor. Então, se nós começarmos a pregar, nós podemos intitular essa mensagem, Deus opera em tempo, né, de risco, ou melhor dizer, como é que eu coloquei o título da mensagem, filhinho, ainda? Em tempo de crise é que Deus opera. Quem não passou por uma crise? Quem é que não passou por uma dificuldade? Quem é que não passou? Todos nós passamos por dificuldades tremendas. Então nós começamos a ver que aquela mulher tinha em primeiro momento uma perda muito grande, que eram os seus filhos. O credor chegou e amparou pela lei, como se hoje tivesse uma lei, você está com uma dívida judicial, e aí a única coisa que você tem de mais precioso é os teus filhos, o resto já tinha ido tudo. E aquele cara disse assim, eu quero a minha dívida paga, e trouxe as autoridades e ia levar os seus filhos. E aquela mulher talvez ela pede por um momento, ela pede por uns instantes, olha, me dá mais um tempinho, eu vou arrumar o dinheiro, ou vou dar um jeito. No desespero ela fala qualquer coisa, mas ela não tinha uma expectativa de quitar uma dívida. E se nós lermos a Bíblia não relata, a Bíblia em si, em 2 Reis aí, não relata quem era essa mulher, não diz nome dessa mulher, não diz nome do seu marido, não diz nada. E eu gosto de pesquisar, graças a Deus que o meu filho Tiago me deu um livro chamado Flávio Joséfo, a história dos hebreus. E Flávio Joséfo, ele faz vários livros, e entre dele o 9º livro chamado A História dos Hebreus, relata essa história dessa mulher. E eu pesquisando na internet não achei, mas achei no livro História dos Hebreus. É um hebreu, um judeu que se converte, e ele relata a Bíblia inteira com mais detalhes. E ele relata essa história, que esse homem que a Bíblia diz aqui que estava falecido e deixou uma dívida impagável, o nome dele era Obadias. Flávio Joséfo, além de relatar o nome do homem, não da viúva, mas ele relata também a dívida impagável que ele deixou e por que ele deixou essa dívida. Então nós vamos ter que compreender no princípio, em 1 Reis, no capítulo 18, fala que quando Acabe, o rei de Israel, casa com uma mulher muito perversa chamada Jezabel, e ela vem para Israel e implanta a idolatria, a servir a outros deuses. E aquela implantação durou muitos anos, mais de 20, e ela começa a perseguição sobre os profetas.
E a Bíblia diz que ela mata muitos homens de Deus e aniquila a religião do judeu por completo. Não tinha mais culto. Só tinha profeta que comia na mesa de Jezabel. E eles implantavam e faziam o que ela queria. Não está muito diferente nos dias de hoje. Tu não vai pensar se pessoas pudessem nos calar aqui, eles nos calariam. Mas eu creio que o que está com nós é muito maior do que está no mundo. Porque eles acham ainda que a religião pode matar. Então a Bíblia relata, segundo Flávio Joséfo, que esse tal de Obadias, ele era um homem que ele era mordomo do próprio rei Acabe, mas era um homem temente a Deus. E ele fez um papel importante na história. A Bíblia relata que ele pega 7.000 profetas e esconde eles. Mas 100 profetas ele esconde dentro de Israel. Na própria casa. Ele leva nas cisternas, nos poços e esconde por meses e meses. E ele leva pão e água. Mas a crise que estava em Israel por causa da seca de Elias, que fala no capítulo de 1 ali de 2 Reis, quando Elias vem profetizar os 3 anos e meio de seca, então não tinha muita comida, e esse homem começa a pegar dinheiro emprestado, e como ele era um mordomo do rei, um homem que tinha certa autoridade depois do rei, ele vai nos credores, as pessoas mais ricas, e fala com um e diz, me empresta, e compra pão e água, e leva para os profetas. Ele vai no outro, ele tinha crédito, mas ninguém sabia que ele tinha pedido para um, para o outro, segundo Flávio Joséfo. Então quando esse homem está velho, ele se converte e vai junto com Eliseu como servo de Eliseu também, porque Elias passou e o sucessor de Elias agora era Eliseu. Então a Bíblia relata que esse homem agora chamado Obadias, ele está velho e morre. E quando ele morre, o rei Acabe morre, e passa-se 5 gerações de reis. Agora vem um outro profeta chamado Eliseu, e ele tem a escola de profetas. Morre Obadias, e os credores aonde Obadias pegou, eles têm documentos que Obadias assinou com dívidas impagáveis, porque levou pão e água para os profetas escondidos. Então aquela mulher, ela chega diante do profeta Eliseu e conta a sua dificuldade, e diz, olha, os credores chegaram à minha casa, e agora eles querem, estão justificando com pedidos, com documentos, que eles querem a dívida paga. E segundo a lei, em Levítico, no capítulo 25, eles têm amparo da lei, eles querem levar meus únicos filhos. Tu imagina a visão caótica que aquela mulher tem. Talvez já tinha perdido tudo pelos credores. Talvez não tinha mais casa, talvez não tinha mais terras, talvez não tinha mais nenhuma joia ou roupas, porque era caro naquela época. E o que ela tinha agora, talvez era pedir esmola e acompanhar com seus filhos pequenos. Vocês imaginam, o futuro da mulher podia ser dependente dos filhos, porque a lei não deixava naquela época a mulher trabalhar. Não tinha amparo para a mulher trabalhar. Então a mulher, quando moria o marido, ela podia orar e buscar no Senhor para ver se o marido deixasse uma herança que seriam os seus filhos. E essa mulher tinha uma herança comprometida. Dá um glória a Deus aí. Então aquela mulher, ela vai diante do profeta e diz, olha profeta, a minha situação é caótica, eu não tenho mais solução. O credor bateu a minha porta, e amanhã ele vem pegar os meus filhos. Se coloca no lugar da mulher. Eu vou lembrar um pouquinho e refrescar a tua memória. Te lembra quando o teu filho ainda era bom e de repente chega alguma coisa e rapta ele para o mundo? Quantas mães que bateram nessa igreja, pastor, eu estou perdendo para o mundo, e meu filho se tornou escravo das drogas, ele não quer mais vir para casa, a situação é caótica, é uma escravidão, tudo que ele tem ele gasta. Eu vi meninos bonitos, meninos um pouco mais novos que eu quando me converti há mais de 25, 30 anos atrás, meninos lindos, acho que a Marlene Boto sabe, pessoas riquíssimas, que se injetavam até conhaque nas pernas, nas veias, e drogas tremendas que apodreciam pedaços da perna inteira, e acabaram morrendo com 20 e poucos anos, e a mãe dentro da igreja, uma dívida que não tinha como pagar, porque o vício levou aquela criança, e a mãe daria tudo, mas a mãe não tem mais nada o que dar, muitas vezes perde tudo. E quantas pessoas às vezes que morre a esposa ou o marido,
e deixa uma doença terrível levar ela ou levou ele, e as dívidas são impagáveis. Ou situações em que nós temos para receber, e empresas grandes nos negam, e nós começamos a se afundar, e aparentemente os nossos olhos não têm como pagar. Nossa saúde às vezes vai embora, e gastamos tudo e não tem como pagar. Eu me coloco no lugar daquela mulher, quando aquela mulher, ela vai até o profeta desesperada. Eu creio que ela vai soluçando, chorando, e diz: profeta, me ajuda. Eu não tenho mais a quem recorrer. Eu podia até ser ressarcida ou amparada por um familiar, porque a Bíblia também dá um amparo na lei, que se morisse o marido, alguém da família poderia se casar. Mas a Bíblia diz que ninguém apareceu, então aquela mulher não tinha mais família. Eu creio que muitos da família foram mortos na perseguição. Mas o caos mudou. Agora todo mundo tem prosperidade, mas as dívidas do marido para guardar os profetas ficou. E essa mulher não tem mais refúgio, não tem mais ninguém a não ser Deus. E é isso que eu gosto em Deus. Quando as pessoas chegam ao fundo do poço, elas não têm mais como descer. Elas olham, só tem lodo. E elas olham para cima, só podem olhar para cima e ver o céu, porque ao redor só vê parede. Muitas pessoas chegaram aqui talvez num estado de dívida, num estado de depressão, num estado de saúde, e olham ao seu redor, não vê uma saída, mas olham para cima, vê o céu, mas não tem como sair, porque não tem uma escada, não tem uma oportunidade, não tem ninguém que joga uma corda para dentro. Assim como estava Jeremias no poço, a Bíblia diz que ele estava no poço muitos dias, e o poço não tinha água. A Bíblia relata que ele apodrece os seus pés, os seus ossos começam a aparecer, e ele só larga um pão e água para Jeremias. E de repente o Eutíope vai lá e intercede ao rei e diz: tira Jeremias, porque ele é profeta. Isso está escrito no livro de Jeremias. Então eles vão lá, emendam as roupas e fazem uma corda muito comprida, larga o profeta, e o profeta é puxado para fora do poço. E quando o profeta sai, ele não pode afirmar os pés, porque a deterioração do lodo comeu os pés ao ponto que os ossos apareciam. Então o profeta senta na beirada do poço e ele diz: Senhor, eu não prego mais. Senhor, eu não posso mais me locomover, os meus pés estão apodrecidos. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre o profeta, e os ossos começam a se restituir, a carne começa a crescer. Então o profeta vê que os seus pés estão sarados, ele começa a caminhar. Então ele diz: o fogo que há em mim curou-me, e eu continuo profetizando ao Senhor. Oh, Deus nunca para profeta. E se alguém tentar parar profeta, não pode, porque Deus restitui os profetas. Imagina, a viúva chega lá e bate na porta: Eliseu, eu sei que tu és servo do Deus Altíssimo. Não foi tu que te escolheu, mas foi o profeta Elias, amando do Senhor. Quando ele estava na caverna, isolado, Deus apareceu para Elias e disse: Elias, consagra agora Jé o rei, e consagra também agora o profeta Eliseu no teu lugar. Você foi um homem escolhido por Deus. Bate no peito: eu fui escolhido. Eu fui escolhido por Deus. Não foi o homem que me escolheu. Então o profeta, ele se ergue e disse: mulher, o que tu tens em casa? E essa é a pergunta que eu faço para você. Você que está triste, desamparado. Um dia eu fui comer um sanduíche muito maravilhoso na casa do meu amigo, e a sua mulher e eles se queixaram de algumas coisas, depois botaram o pão, e daí me falaram: pastor, a crise chegou, né? Os recursos quase acabaram. E o profeta disse: te acalma, um dia vai virar. Deus está preparando o coração das pessoas. Diz: Deus está preparando o meu coração, porque eu tentei lutar com tudo que é recurso, mas quando o recurso vem do céu, ele abre uma porta que não fecha. Então a mulher diz para o profeta, e o profeta responde: o que tu tens em casa? Pergunta para o teu esposo, para alguém: o que tu tens em casa? Tem alguma coisa? Eu creio que você tem alguma coisa em casa. Um pouco de dinheiro, um pouco de azeite, um pouquinho de pão. Ah, pastor, mas o que é um pouco? Ah, meu filho, o que Moisés tinha era um cajado. O que Davi tinha era uma funda. O que Pedro tinha era só uma rede.
Deus não procura pessoas abastardas que tem muita coisa. Deus procura o pouco. Ele quer o pouco de você. E quando você entrega o pouco, quando Pedro entregou a rede e não pegou nada, estava limpando ela, jogou à direita e a Bíblia diz que encheu-se de peixe. Quando Moisés entrega o cajado na mão de Deus, vira uma serpente que era o símbolo do Egito. Ele volta lá com o cajado, faz maravilhas, lança as 10 pragas, liberta o povo, chega diante do obstáculo do mar, bate o cajado e o mar se abre. Deus precisa do pouco. Saul tentou botar armadura de guerra, espada, lança em Davi, ele não conseguiu caminhar por ser pequeno. E o que ele tinha, ele descarregou tudo e foi só com a funda. E quando o gigante pensou que Davi era só um cãozinho, ele disse: eu vou te entregar, e o mundo vai saber que há um Deus em Israel. E Deus disse: eu gosto de homem que desafia com uma funda um guerreiro. Não tinha espaço para a pedra bater, a não ser uma pequena fresta na testa. O resto a armadura fechava. E Davi girou a fundinha com 5 pedras, mas uma pedrinha bastou. E foi a primeira. Com Deus não tem segunda, com Deus é na primeira. Quando você chega a Deus e Deus te manda, é na primeira. E o gigante tombou e Davi foi rei de Israel. E essas histórias são bonitas, mas eu creio que a mulher se esqueceu de algumas coisas, mas se lembrou do profeta. É no caos, é na crise que você se lembra do profeta. Porque muitas pessoas chegaram aqui no caos, né, Fabiane? É na crise. Será que tem solução? Será que Deus vai mudar? Porque Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, eu creio. Então Eliseu disse: o que tu tem em casa? Aí a fé da mulher foi pouca, ela disse: eu não tenho nada. E o profeta insiste: você não tem nada? Eu até tenho uma botija pequenininha, um vasinho, mas com um pouco de azeite. É isso que Deus precisa. Deus, para alimentar uma multidão, quando Filipe disse: Senhor, não temos nada, tem um menininho aí que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: está na minha mão. Jesus não ora, Jesus agradece. Pai, graças eu te dou. E aí ele pega o pão e rasga e dá para Pedro. Pedro começa a rasgar e dá para João, dá para Filipe, dá para o incrédulo Tomé aí, ó. Vai dando até para o Judas. Vai dando, vai dando. Vai dando peixe também. E a Bíblia diz que se multiplicou. Comeu 15.000 homens. E sobrou ainda 12. Eles gostaram da multiplicação. Foram rasgando, rasgando. Quando veio Jesus, para. Porque está escrito na Bíblia: não pode haver desperdício. Jesus recolhe tudo que vocês fizeram a mais. E recolhe e leva junto 12 cestos. Na obra não pode haver desperdício. Então a mulher não tinha palavra: eu não tenho nada, eu só tenho um pouco. Mas Deus só precisa do teu pouco. Deus só quer um pouco de fé, um pouco de credibilidade, como é que é? Credibilidade, um pouquinho de esperança, que você vem aqui com um pouquinho de expectativa, né? Dá um pouquinho de crédito ao pastor, ao profeta. Nós estamos vivendo em tempos de crise. Quantas famílias não estão igual a essa mulher? Quantas famílias não estão aqui e é escravo de uma empresa, tem que levantar 6 horas para bater o cartão, tem que trabalhar até 6 para folgar 6 de tarde. Olha que eu já avisei muita gente: sai, vai trabalhar por conta, ganha o dobro, não seja escravo. Mas pastor, eu não sei fazer outra coisa. Meu filho, procura um profeta, bate na porta dele e conta a tua situação, pede uma palavra profética e o mundo vai se abrir, as coisas vão começar a confirmar. Pode demorar um tempinho, mas Deus não vai deixar tirar nada de você, porque Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. Meu filho, o diabo já está amarrado em nome de Jesus. Aí o profeta diz: mulher, é isso que eu preciso, esse teu pouco. Só que tem uma coisa que me chama a atenção. A mulher faz uma queixa. Antes dela receber essa palavra, ela diz: o meu marido também era homem de Deus, ele também foi profeta, ele também foi homem bom que ajudou os profetas na época da crise, e se endividou. E agora? Quando você faz algo, você pode colher. Quando você empresta, você pode pedir emprestado. Quando você oferta ao céu, você tem crédito no céu. Tem gente que nunca visita um doente, mas quando fica doente quer visita. Tem gente que nunca faz uma visita na casa para dizer boa noite, paz do Senhor, que bom que vocês estão em casa.
mas ficam bravos se o pastor não vai. O pastor não tem tempo muitas vezes, nem de receber e nem de ir, porque ele tem milhares de pessoas, além de vocês. Vocês não imaginam, eu converso com mais de 100 pessoas por semana, em que eu dou assistência, não só da igreja, porque o evangelho tem que ser pregado a todos, não tem monopólio. É católico, é espírita, é doente, é fraco, é hospital, eu prego para todas as pessoas. Então eu não tenho tempo, eu tenho que ir. Mas você que é crente, que é membro, você pode fazer visita. Aquilo que você planta, você colhe. É por isso que a mulher chegou e falou, ó, o meu marido também era profeta, ele também alimentou o profeta, ele também era um homem justo e bom. Aí o profeta se comoveu e disse, então vá para casa, feche a tua porta, chama os teus filhos, primeiro vai recolher tudo que é vaso emprestado, pega vaso emprestado para devolver a mãe depois, pega os vasos, pai, pega tudo que você pode. Então a mulher foi para casa, com aquela palavra, e pegou vasos e vasos e vasos e vasos emprestados, e levou para a sua casa, e fechou a porta, fechou as janelas, e no secreto, ela chama os seus filhos, e ela se parou, com o único pouquinho de azeite, e aí ela começou a derramar o azeite, e quando ela derramava o azeite, o vaso enchia, e o filho levava embora, ela derramava, o outro vaso enchia, e ela derramava, o outro vaso enchia, e a Bíblia diz que a viúva foi derramando, e derramando, e enchendo todos os vasos, e não parava o azeite. Tu sabe que nunca vai parar o azeite? Vai ter deficiência em vasos. Você não entendeu? Os milagres nunca vão parar, nem a multiplicação. O problema é que as pessoas não dão uma oportunidade aqui para receber. Sabe o que é pegar vaso emprestado? É tirá-la do diabo, das religiões, de tudo que é coisa errada, e trazer aqui para dentro e encher de azeite. Encher de azeite. Encher de azeite. E aí quando as pessoas estão cheias de azeite, é impossível voltar para casa sem o cheiro do óleo. Aquela viúva encheu todos aqueles vasos de azeite, e se apavorou, e terminou os vasos. Aí o azeite parou de correr, porque Deus só derrama até que tem vaso. Se uma pessoa está aqui para receber, vai ter azeite. Se todo mundo sair tivesse uma só, vai ter azeite. Mas como está cheio de vaso, vai ter azeite para todo mundo. Vai ter azeite para todo mundo. E eu estou derramando o azeite aqui na vida de você hoje, porque você é um vaso que veio receber esse azeite. Esse azeite, eu sou uma pobre viúva que está aqui com óleo na mão. Esse pouquinho que eu tenho, com a presença do Pai, eu vou derramar sobre a tua vida. Vai ter casa própria, vai ter quitação de dívida, vai ter projetos de Deus em andamento, vai ter carro zero, vai ter saúde, vai ter dente novo, vai ter coisa nova, porque o Senhor faz como Ele quer. Oh! Oh! O azeite não vai parar. O azeite não vai parar. E a Bíblia diz que a viúva, então, ela vê aqueles vasos cheios, e ela disse, o que eu vou fazer agora? Tu sabe que tem gente que recebe tanto que não sabe o que fazer. Tem gente que, eu só era você, eu pegava. Tem gente que vai receber tanto que não vai saber o que fazer. Tem gente que vai receber tanto que não vai saber o que fazer. Deus vai levantar 12 aqui, ó, para manter essa obra de Deus aqui, ó. Deus não vai só dar, Deus vai começar a enriquecer. E as pessoas vão pedir de onde vem. É do céu. O azeite não tem explicação, porque quando Deus quer derramar, Ele derrama. Não tem uma explicação. O milagre não se explica. O milagre, ele se derrama e ele acontece. Casamentos vão acontecer. Príncipes e princesas vão aparecer na vida de pessoas. Coisas grandes vão acontecer. Só que muitas pessoas vai ter tanto que não vai saber o que fazer. E a viúva diz assim, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o profeta de novo. Bom é quando você recebe muito e procura o profeta depois de receber. Aí a viúva sai e diz, profeta, aconteceu algo estranho. O quê? Os vasos estão cheios de azeite. Não, isso é normal. Eu liberei uma palavra do céu, claro que tem que acontecer. Só que eu não sei o que fazer. Aí o profeta diz, vai e vende. Vende uma parte. Vende e paga a dívida dos teus filhos.
Vive com ele em paz. E o resto do azeite que tem, você vai poder viver rico o resto da vida, filha. O azeite é teu, foi Deus que te deu. Se o profeta liberou, ninguém tem nada a ver com isso. A casa é tua, onde é que derramou foi para ti. E nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Feche a tua porta e a tua janela, para que ninguém veja o que Deus está dando para você. Porque vai ser grande. Viu? A crise passou, porque o Deus não é aquele que você aprendeu. São deuses. O nosso Deus é o Deus dos deuses. Não é aqueles senhores, mas Ele é Senhor dos senhores. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quando Ele resolve enriquecer alguém, meu filho, quando Ele resolve mudar a situação, você não compreende o que Ele é capaz de fazer. Esse Deus é um Deus inexplicável. É um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que multiplica. E nessa noite Deus tem um óleo aqui precioso. E esse óleo está descendo sobre a vida de muitas pessoas. Eu não preciso inventar mais nada. Eu já tenho o que eu preciso em casa. Eu tenho horário para começar, para terminar. Eu tenho horário para cumprir. E quando eu cumprir o horário e exercer o pouco que Deus me deu, então o azeite vai fluir. O milagre não está. Aplauda o Senhor agora. Tem gente procurando milagre na casa dos outros. Tem gente procurando milagre até na igreja. Na igreja você recebe a palavra. O milagre vai acontecer na tua casa. É na tua casa que vai acontecer o milagre. Só que tem uma coisa. Para acontecer o milagre tem que fechar a porta. Porque ela fechou a porta sobre si. Primeira coisa, fecha a porta do pecado, das transgressões, das coisas erradas. Fecha as janelas. Nem passarinho pode ver o que Deus está fazendo no secreto. Tem intimidade. Porque aquele que faz sexo explícito é prostituta ou vídeo pornô. Sabe quando você vai com o seu marido no quarto, você faz sexo sozinho. Isso significa intimidade. Quando Deus quer ter intimidade, Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e vai ao secreto. E o Pai que te vê na intimidade te recompensará. Tem coisa que Deus não quer que você conte para ninguém. É você e Deus. É só você e Deus. Por isso que eu não me encanto muito. Eu gosto de receber profecia ao vivo. Mas o que eu gosto de receber é no secreto. Quando eu estou lá com o Pai, e o Pai fala comigo e diz, filho, é assim, 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 pode escrever embaixo. Aquilo vem do céu, e aquilo que vem do céu jamais acaba. E eu creio que nessa noite muitas pessoas vão procurar uma palavra profética aqui. Você crê? Pastor, eu não tenho nada, mas um pouquinho eu tenho. Eu só preciso de um pouquinho para multiplicar. O pouco vai se tornar em muito. Amém? Você crê? Eu não sei, a irmã tem um testemunho para dar? Quer dar o testemunho agora? Quer dar? Vem cá, Vanderlei. Quem que fala melhor? Vem cá o Vanderlei então. Vem cá, Vanderlei. A irmã está com a garganta ruim. Viu, Vanderlei? Aqueles que te viram na prova e não te ajudou. Quando te vê na bênção, a tua empresa é milionária, filho. Ela é única. Se você se voltar para Deus de verdade estou falando. Isso que apareceu é tão pouco do que Deus vai te dar ainda. Eu vou falar uma coisa para você. Tu já construiu um monte de pavilhão, né? E está tudo abandonado. Tu vai enriquecer tanto que tu vai construir uma igreja. Você é o homem que eu esperei a vida inteira por causa desse coração. E eu profetizei sobre você que ia vir um empresário muito grande e que Deus ia restituir 100 vezes mais. Eu creio, Vanderlei. Vamos falar do testemunho? Eu tô meio sem voz, desculpa, mas vou tentar. Gente, a gente há 2 anos, início de 2017, foi muito difícil para nós, porque o Vanderlei se acidentou, queimou 36% do corpo, e de lá para cá a gente teve uma sucessão de perdas. Perdas de clientes,
perda de funcionários que eram chave para o nosso trabalho e perda de rumo também. Então, foi bem difícil. Deus nos abençoou por nos resgatar a saúde, né, por nos dar força. E mais ou menos há um ano atrás, a gente, através do Guilherme e da Aninha, nos trouxeram o pastor, né, vieram os dois à nossa casa, nos convidando para fazer parte da igreja. Naquele momento, a gente estava numa situação difícil, e de lá para cá teve algumas pioras, algumas coisas bem complicadas mesmo. E como foi colocado aqui, com dívidas, com situações difíceis, bem complicado. E a gente, então, tentando resgatar e tentando buscar força e fé e persistência, porque a gente acredita muito naquilo que a gente faz, no produto que a gente faz, no trabalho da gente. E continuamos, né? Continuamos ali, persistindo, vindo, buscando a palavra, tentando nos reerguer e nos manter em pé. Muitas vezes vocês viram. Desculpa. Muitas vezes vocês nos viram chorar. Nos viram mal aqui, eu acho. Mas graças a Deus agora a gente está muito feliz, porque depois de muito trabalho, de muita persistência, algumas portas começaram a se abrir. Estamos assumindo, a partir da semana que vem, o Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre. Todas... 7.000 refeições ao dia. Então, para nós, junto com vários clientes que permaneceram conosco, que lutaram conosco, né, é o que a gente está em busca agora. Muito obrigado pelo apoio de todos também. Amém. É bem complicado, mas quando me lembro hoje ainda, o dia que eu entrei no hospital de Arroio do Meio, e quando o médico se voltou para mim dizendo que eu tinha 2 horas para chegar em Porto Alegre. Então, é uma satisfação muito grande hoje poder atender um hospital grande que salva vidas todos os dias. Obrigado, meu Deus. Oh!